Continuando o vídeo aqui do programa do canal Fala Sério Pastor, né? É, eu só creio na Bíblia, porque a Bíblia me mostra que Cristo ele fundou uma igreja e deixou os apóstolos a edificar essa igreja, tendo por pedra e pastoreio Pedro. Vocês não têm um pastor universal, cada uma segue o pensamento de cada pastor, de cada fundamento, denominação que vocês fundam. Por exemplo, a sua pastora, o Ellen White, vocês se inspiram em o Ellen White. A igreja adventista não é a igreja de Cristo. A luterana não é a igreja de Cristo. É uma só igreja, meu querido. Fala sério, pastor. Jesus fundou a igreja católica. Pedro foi o primeiro papa. Vamos ver aqui, né? Nenhum lugar. Tá? Nem o apóstolo Paulo, nem Tiago, nem João, nenhum deles refere-se a Pedro como sendo a pedra. Oh, tu és a pedra. Vamos falar com Pedro, porque ele é a pedra. Em nenhum lugar. Tá? Tem sim. Gálatas 2:9. Gálatas 1, do 19 em diante, se eu não me engano. 18, 19 diante ali. A 1 Coríntios 15 também fala. E quem fala isso, essa primícia, pastor, nada menos, nada mais, o Filho de Deus. Tanto que ele muda, olha só para refrescar a memória. Está se referindo a quem? Quem é a pedra dessa igreja, de edificá-la essa igreja? A pedra, o foco central de edificar essa igreja é Pedro, porque Pedro ele é o líder que vai apacentar, pastorear a igreja de Cristo, tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo. Então, foi o próprio Cristo que quis assim, lá desde o comecinho do ministério de Cristo. Olha só. João 1,48. Levou a Jesus. E Jesus, fitando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Será chamado Cefas, quer dizer pedra. João 21, do 15 em diante. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu ele: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Como não tem evidência nenhuma na Bíblia? As suas igrejas não têm. A adventista não tem base nenhuma bíblica. As divisões piorou. Foi dado esse pastoreio a um pastorzinho fundamental, uma divisão, um Ellen White, um Willie Milley. João 21, 16. Perguntou outra vez. Simão, lembra que ele mudou o nome de Simão para? Será chamado Cefa, Kefas, pedra. Simão, filho de João, ama-me mais do... Ama-me? Respondeu ele: Sim, sim, tu sabe que te amo. Disse Jesus: Apacenta os meus cordeiros? Fala sério, pastor. Perguntou pela terceira vez: Filho de João, ama-me? Pedro estremeceu porque ele perguntou pela terceira vez: Ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabe tudo, sabe que te amo. Disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Como Pedro disse: Senhor, tu sabe tudo. Tu sabe que eu vou ser o pastor da sua igreja. Que eu vou apacentar as ovelhas, o rebanho, que o Senhor me escolheu. Eu falo sério, pastor, pelo amor de Deus, cara. Não queira mudar a escritura. Prova convincente real. Falar com Pedro, porque ele é a pedra. Em nenhum lugar. Ah, vamos continuar. Desde os primeiros tempos, a figura da pedra foi utilizada pelos hebreus como um termo específico
para Deus. Você pode ver isso em Deuteronômio, capítulo 32 e o verso 4, Salmo capítulo 18 e o verso 2. E o profeta Isaías, ele fala de Jesus Cristo como sendo a pedra angular, solidamente assentada, em Isaías capítulo 28, verso 16. Paulo afirma que Cristo era a pedra que seguia com o seu povo nos tempos antigos, como você pode ver em 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 4. Os protestantes, eles não sabem distinguir, ou eles fazem de sonso. A pedra que Isaías, o profeta, está falando, a pedra de angular, é Cristo. O foco aqui. Pedro foi o primeiro papa? Pedro, ele é a pedra de ângulo? Não, é Cristo. A pedra de edificar. Edificar tem diferença. É a Kéfas. Pedra de ângulo, fundador. Pedra de edificar a igreja, Pedro. E os demais apóstolos, que são as pedras. Vai dizer lá em 1 Pedro 2, 4, 5, que você citou lá no comecinho do vídeo. Momento nenhum, Pedro está falando, eu sou a pedra. Tanto que Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Edificado, ó. Edificado. Não fundamento Willie White, Willie Milley, ou essas igrejas, não. Fundamento dos apóstolos. E profetas, tendo por pedra de ângulo, o próprio Cristo, como os profetas anunciaram. A pedra de ângulo. Cristo. Então, Cristo, ele fundou uma igreja. Olha só, raciocina. É simples entender isso. Uma igreja escolheu, Atos Apóstolos 2, os apóstolos, escolheu um líder, João 21, 15, 17, e rogou, orou por esse líder. Não se fala assim diante do seu irmão, Lucas 22, 30 e 31. E Atos Apóstolos 2, ele desce o Espírito Santo, que assiste a única igreja, e usando a boca do nosso líder, o pastor universal. Tanto que Atos Apóstolos 5, 15, a sombra do Altíssimo e a presença de Deus sobre esse pastoreio. Atos 4, 8, Pedro cheio do Espírito Santo. Mas vamos lá, né? Você pode ver em 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 4. Em sentido secundário, as verdades que Cristo apresentou também são uma rocha sobre a qual as pessoas podem construir de forma segura, conforme você vai ver na própria parábola de Cristo ali em Mateus 7, 24 e 25, pois ele mesmo é a palavra viva feita carne. Jesus Cristo é a rocha da nossa salvação, Salmo 95, 1. Ele é o único fundamento da igreja, pois ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Então, 1 Coríntios 3, verso 11. Se Jesus Cristo ele é o único, único é excludente. Não tem como ser único 2. Se é único, é único. Olha só que interessante. Se enforcou sozinho. 1 Coríntios 3. Olha só. 3, 11. Quanto ao outro fundamento, ninguém pode pôr outro. Diverso, daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Por que vocês, protestantes, colocaram outros fundamentos? A reforma protestante é fundar outro fundamento. Fundou outra igreja. Outra visão, outro pensamento. Você está vendo como pega esses mentirosos? Por que vocês colocaram outro fundamento? Qual que já foi posto? Qual? Fundamento que já foi posto, instituído, capacitado. Aqui, ó. Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta. Por que vocês fundaram outro fundamento? Tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo.
Você acha que essas igrejinhas suas aí, Adventista, os Testemunhas, a Assembleia, a Mundial, a Universal, a Triangular, os Mornos, está em sintonia com o fundamento dos apóstolos? Está em sintonia com a cabeça? Colossenses 1,18? Tanto que tem um pastoreio que vocês não aceitam. Encerrar esse vídeo aqui. Por quê? Vocês são outro fundamento. Qual o fundamento? O Ellen White. O Ellen White está sob a jurisdição, sob o pastoreio dos apóstolos. Foi enviado por imposição das mãos, como São Timóteo foi enviado por Paulo. Segundo Timóteo 1,6, se preferir. Martinho Lutero se revoltou contra a igreja. Fundou a sua própria igreja. Fez a sua própria tradução da Bíblia que adulterou várias coisas. É outro fundamento. Seu fundador William Miller, as visões, as prefigurações, a vinda de Cristo, que está até hoje esperando a vinda de Cristo. Outro fundamento. A Mundial fundou o templo lá do rei Salomão, lá no Brás. Outro fundamento. A Genodu, que fundou a plenitude do trono, a Igreja Apostólica, a plenitude do trono de Deus, é outro fundamento. A Mundial, a Internacional da Graça. Porque vocês não têm Mateus 16, 18. Uma igreja. Fundada e edificada. Porque em Cristo capacitou. Tanto que desce o Espírito Santo, Atos dos Apóstolos 2. E a igreja que Cristo profetizou, que os apóstolos iriam edificar essa igreja, se tornou pública. E eles saíram, percorreram pelo mundo afora aí. Por isso que a igreja católica é universal. Graças às pregação das testemunhas vivas, discípulos de Cristo, que foram enviados, tendo por pastoreio o vigário, porta-voz de Cristo na terra, Pedro. Para você jogar hoje no lixo a pregação dos caras. O seu martírio. Acreditando na profetisa fundo de quintal. Aquele livro Grande Conflito. Interessante. E para finalizar aqui, você pega Lucas 22, ó. 22:31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como um trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Olha só. Olha só. Foi confiado a quem? A nova aliança. A divina universidade de será conhecida pela igreja. Que igreja? Que é o fundamento dos apóstolos. E profeta, porque os apóstolos são novos profetas. Então você pega lá, 1 Coríntios 12, 28, 29, a 30, você vai entender. Que os profetas profetizaram Cristo, a pedra de ângulo. E Cristo capacitou pedras que irão edificar a sua igreja para a honra e glória do Senhor. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Essa é a resposta a esses caras, pô. Porque os caras gostam de atacar. Aí quando você responde eles, na escritura, eles não gostam. Eu queria que o meu vídeo chegasse a 1 milhão de inscritos, pô. Pra chegar esse vídeo até esses caras. Ia ficar muito feliz, pô. Salve Maria, sou missionário São Roberto.